E como eu disse, nós começamos isso tudo graças ao André Romano. André, está preparado? O André é tão atual que ele geralmente termina a aula dele durante a aula. O André Romano é um dos indivíduos que ajuda a desenvolver o software para as companhias dos Estados Unidos. Ele faz isso de Americana, de Americana para a Califórnia. Ele ajuda a desenvolver o software, ele é o autor dos livros de OCT com o Lombroso e outras pessoas que desenvolveram isso, e agora no Congresso de Roma, em dezembro passado, eu tive a oportunidade de verificar o respeito com que ele é tratado nessas áreas. Eu não sei aonde ele encontra tempo nem conhecimento para ir atrás dessas coisas, mas ele faz isso. E como o Eduardo Novaes falou, ele a todo momento está ensinando a gente detalhes da interpretação dessa técnica. Então é muito bom ter o André Romano aqui hoje, falando sobre esse assunto. Obrigado, Rubinho. Tem como diminuir um pouquinho a luz, por favor? Você quer? A luz. Eu já tinha pedido para diminuir essa luz aqui no rosto da gente. Pode desligar, ou senão fala daqui da... Obrigado. Ótimo. Obrigado, Rubinho, pelas palavras especiais aí. Foi muito oportuno a apresentação do Dr. André Maia e do Dr. Eduardo Novaes. Eu vou dar, na verdade essa aula era para ser antes da deles, mas vou dar mais ou menos uma introdução. Então, desde que o ACT foi desenvolvido por esses dois homens, David Hwang e James Fujimoto, a tecnologia mudou completamente. Então, a partir de 2006, várias companhias passaram a competir. Até 2006, uma única companhia dominava o mercado, a Zeiss. Então, existia uma tecnologia chamada Time Domain OCT. A partir desse tempo, várias outras companhias passaram a introduzir um termo chamado Multimodal Imaging, que é a imagem multimodal, que é a combinação de OCT com tecnologias. Então, com isso, nós pudemos combinar a tecnologia do OCT, a imagem do Basecamp, com microperimetria, angiografia e assim por diante. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de ajudar no desenvolvimento de uma tecnologia chamada Unfast OCT. O Unfast OCT é nada mais que você pegar uma retinografia, por esse é o exemplo que a gente está dando, e você escolher a camada da retina em que você quer avaliar. Então, você quer fazer um OCT da limitante interna, do epitélio pigmentário da retina, ou da coroide, e assim por diante. Então, com isso, a gente consegue avaliar camada por camada, né? E, basicamente, o Unfast OCT é a base para você fazer o OCT Angiography, ou angiografia por OCT, porque sem ela você não consegue ver os vasos. É basicamente impossível de ver os vasos. Aqui nós temos a introdução da angioretina fluoresceína em 1961 por esses dois autores. Então, isso realmente mudou completamente a gente avaliar. É ainda o gold standard para avaliar doenças vasculares retinianas. E, recentemente, o Dr. David Hwang introduziu um algoritmo matemático chamado SADA. Eu não vou entrar em detalhes, mas imagine como se tivesse uma máquina fotográfica tirando foto da angiografia, mas não é angiografia, seria do Unfast OCT, muito rápido, em diversos segundos, um segundo diferente do outro. Com isso, você conseguiria, na verdade, avaliar a hemácia dentro da vasa. Não vou entrar em detalhe porque não interessa. O importante é isso aqui, que eu vou mostrar. É importante isso aqui. A avaliação do fluxo sanguíneo é importante porque as maiores causas de cegueiras irreversíveis estão associadas à circulação anormal no disco óptico e na mácula. Quais são? Glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular. Agora eu vou mostrar alguns casos de OCT Angiography, o André já introduziu. Então, o que a gente costuma ver em OCT Angiography num paciente normal é isso daqui. Esses são os capilares. Isso aqui é uma modificação que eu acabei fazendo, um algoritmo que a gente está desenvolvendo. Então, você tem uma noção fantástica da vasculatura retiniana, camada superficial, camada profunda e assim por diante. Então, realmente, o OCT Angiography veio para mudar completamente o jeito da gente avaliar a retina. Então, com isso, a gente consegue realmente entender detalhes da fisiopatologia de uma doença específica que antes a gente não tinha algumas informações. Bom, deixa eu dar alguns exemplos. Então, como é que a gente vê o OCT Angiography em glaucoma e nervo óptico? Então, isso aqui é uma imagem de Unfast OCT, e isso aqui é a imagem do OCT Angiography. Olha a quantidade de detalhes que você consegue ver num exame de OCT Angiography. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é exatamente essa daqui. A capacidade de você fazer o quê? Um Doppler, medir o fluxo sanguíneo da retina. E isso é fantástico.
tanto da retina quanto do nervo óptico, por isso que a gente pode acompanhar esses indivíduos e avaliar, por exemplo, um paciente com glaucoma normal. Você não sabe por que esse indivíduo está evoluindo, você não tem noção porque ele está evoluindo, a pressão está baixa e a alteração provavelmente é dentro do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. Então você tem que fazer uma avaliação sistêmica para tentar entender isso daí. Aqui um exemplo de retinopatia diabética, olha só na retinografia fluoresceínica e olha assim no CT angiography, você consegue ver os capilares. Aqui um outro exemplo, eu estou tentando rápido porque eu tenho vários exemplos. Aqui, como é que você viria o CT angiography num paciente com retinopatia diabética, camada superficial. Aqui um algoritmo que a gente está desenvolvendo agora, no qual a gente criou, na verdade, uma forma de avaliar a camada superficial da retina, e da vasculatura retiniana, e a camada profunda, com cores diferentes. Então, o que você vê em vermelho está mais superficial, seria o plexo superficial. E o que você vê em amarelo seria o plexo profundo. Então, com isso, qual que é a consequência? Você consegue também avaliar o quê? A perfusão. Então, em diabético, o que a gente quer saber? A gente quer avaliar perfusão nesses casos. Então, aqui um outro exemplo. Aqui você vê que existe uma alteração importante de perfusão num paciente diabético, né? Aqui a gente consegue também avaliar a alteração anatômica dos capilares superficiais, assim como os profundos. Não vou entrar em detalhes de cada um. Aqui, de novo, a aplicação que a gente utilizou com o nosso algoritmo para avaliar a perfusão na retina, né? E aqui uma coisa fantástica. Então, você vê esse paciente com uma retinopatia diabética proliferativa e a gente quer distinguir se isso aqui, ó, o que é isso daqui? É IRMA, neovascularização. E o que a gente fez? A gente mudou o que a gente chama de SLAB, criou um algoritmo para o vítreo. Esquece de avaliar a retina, aqui a gente está avaliando o vítreo. E olha o que aconteceu. A gente consegue avaliar, olha que fantástico, consegue avaliar completamente a neovascularização. E ainda, o que a gente fez? A gente distinguiu vaso por vaso. Olha que legal. Então aqui, a gente realmente tem uma avaliação fantástica de um paciente diabético e isolar esse vaso. Onde está esse vaso? Não está na retina, ele está entre a retina e o vítreo. Então aqui o que nós temos um caso de neovascularização. Aqui, aquilo que o Dr. Eduardo estava falando, olha que legal. Isso aqui é um paciente com uma degeneração macular relacionada à idade. Aqui o B-scan dele, aqui você consegue ver direitinho. Então vamos mostrar o exemplo desse caso aí, por exemplo. O que a gente fez? A gente acabou injetando um aflibercept antes. Olha o que aconteceu com essa membrana 24 horas depois, 7 dias depois, 1 mês e depois injetado de novo. Qual que a gente faz com isso daqui? Esquece o B-scan. Por que esquece o B-scan? Porque nós estamos avaliando uma doença vascular. E nós estamos avaliando no B-scan uma alteração anatômica. Anatômica que a gente não consegue predizer muita coisa, não consegue dizer nada. Então é muito complicado. Aqui não, aqui a gente consegue avaliar toda a trama vascular e eu vou mostrar que é possível, inclusive, avaliar a área. Aqui um exemplo interessante. Um paciente em que não quis tratar, eu mostrei o B-scan, eu falei para ela, a senhora não quer tratar, mas a senhora vai piorar. Tá? Isso aqui já é a consequência dela piorar no B-scan, mas reparem no CT angiography que aconteceu com essa senhora. Aqui estava completamente seco. Eu fiz o CT angiography, aí a trama, a membrana vascular começou a proliferar, aqui piorou, olha o que foi acontecendo. Ou seja, essa imagem que vocês viram aqui, ó, toda essa imagem aqui é passo por passo que eu mostrei ali. Olha o que aconteceu nessa situação. Ou seja, é substituível? Não, pelo contrário, o B-scan não serve para absolutamente nada, a não ser quando o paciente já piorou. Aqui você consegue avaliar antes de ter o problema. Ou seja, então a gente pode inclusive mudar a forma de tratar esses pacientes, tratar de uma forma um pouco mais precoce. Outra grande vantagem, você avaliar a baixa perfusão numa atrofia geográfica, avaliar as drusas também na perfusão e assim por diante. Aqui um exemplo de oclusão de veia, de oclusão venosa. Aqui você vê a má perfusão na angiografia, depois a gente fez um pouquinho de laser, mas olha o que a gente viu no CT angiography. Olha como a alteração no CT angiography se apresenta. Tá? Então aqui a gente vê um caso de oclusão venosa. Então, a comparação das duas tecnologias, você consegue ver muito mais detalhes aqui do que aqui em cima, né? Então, fantástico. Uma outra tecnologia que o Edu falou é uma tecnologia chamada Full Depth Imaging, né? O que é o Full Depth Imaging? Há alguns anos atrás, nós começamos a mudar a profundidade do scan. Ao invés de escanear desse jeito, a gente acabou aprofundando o scan, mudando de 2.2 para 2.3 e assim por diante, até que a gente conseguiu avaliar, mudar completamente e aumentar a capacidade do scan, avaliando vítreo até retina.
Tá? Então, aqui uns exemplos que a gente fez em 2009 e 2010, mudando isso daqui. Então, a gente fez o averaging aqui e mudou. Foram várias mudanças, não vou entrar em detalhes, mas olha o que a gente já conseguia fazer. Conseguia avaliar o vítreo de uma forma muito mais específica. Aqui, um outro paciente, em 2012, quando a gente estava fazendo essa tecnologia, olha que interessante a gente avaliando o vítreo também. Um outro exemplo, ainda a tecnologia não estava pronta. Naquela época, o termo que a gente usou chama Enhanced Interface Imaging. Mas olha que interessante. A gente consegue ver direitinho, né, as drusas e olha a anatomia do vítreo. Parece como se tivesse uma lamela de vítreo em cima da outra lamela de vítreo. Deixa eu mostrar um exemplo em que a gente utilizou as duas tecnologias. Enhanced Interface Imaging e Full Depth Imaging, que agora a gente chama de Full Depth Imaging, e OCT Angiography. Então, o que é isso aqui, Edu? Que caso que é esse aqui que a gente costuma ver? Uma Mactel, né? Então, o que a gente viu na Mactel? Olha que fantástico. A gente consegue ver o vítreo inteiro. Aí você fala, nossa, esse paciente está doente. Ele está com um problema sério no vítreo. Descolamento de vítreo. Cada hora eu escuto uma história. Não, é isso aí, o vítreo é assim. É que a gente não tinha nenhuma oportunidade de avaliar o vítreo antes. Então, olha o que a gente consegue ver agora. A gente consegue ver o vítreo inteiro. Consegue avaliar se... Isso aqui não é descolamento, chama-se bursa vítrea. A gente está reaprendendo a analisar o vítreo. Aqui, ó, uma outra forma de avaliar, mas idêntica. Igual aquela é preto e branco. Tá? Vamos olhar o outro olho. Olha o que aconteceu com o outro olho. Descolamento de vítreo. Não, imagina, não é descolamento de vítreo. Mesma situação. Então, o que a gente viu aqui? Um paciente com Mactel. Como é que a gente viria esse paciente com Mactel em OCT Angiography? O que eu fiz? Fiz a avaliação que a gente faz, avaliou a camada superficial da retina, profunda, retina externa e coriocapilar. Só que, qual que foi minha intenção? Tentar avaliar onde estava especificamente a alteração na telangiectasia macular. Então, a gente isolou, parece que ele está normal, mas não está normal. Então, a gente mudou o SLAB, não vou entrar em detalhes do que é isso, mas a gente mudou o SLAB de cada scan. Para quê? Para avaliar se realmente existia. E olha a conclusão que a gente chegou. Comecem a olhar aqui, ó. Você já vê num SLAB diferente a localização, você vê camada, a tortuosidade vascular, já começa a apresentar alguma coisa aqui diferente, desse lado também. Aqui fica um pouquinho mais evidente, né? E aqui a gente começa a ter um que a gente chama de budding, que é na verdade um desdobramento, uma abertura vascular, e aqui fica mais evidente o que acontece. Então, uma doença vascular nesse caso, que a gente simplesmente não tinha noção, a não ser por aquela alteração cística no B-scan. Nessa função, B-scan realmente resolve nessa situação? Absolutamente. Então, nós estamos nos deparando numa situação que nós estamos deixando de avaliar um 3D OCT, que era tão falado, nós estamos passando a avaliar o que a gente chama de 4D OCT, que é, na verdade, o 3D mais função, né? Com isso também a gente consegue ter uma análise fantástica, detalhe por detalhe da estrutura arterial ou da estrutura vascular, em casos de retinopatia diabética, glaucoma, oclusões vasculares e assim por diante. E isso não só é vantajoso no aspecto morfológico, como a gente consegue fazer uma angiografia sem a injeção de nenhum contraste. Consequentemente, a gente consegue medir o fluxo sanguíneo. Acho que eu não mostrei nenhum caso de fluxo sanguíneo, mas a gente consegue medir o fluxo, consegue medir a velocidade do fluxo sanguíneo. Com isso, a gente deixa de fazer uma avaliação estrutural para fazer uma avaliação funcional. Obrigado. Obrigado, André. E tem um outro aspecto também além disso, quer dizer, nós estamos cerca de... André tem o quê? Um ano e meio de experiência já com isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio, é. Nós temos experiência, sei lá, 6 meses, talvez. Tem uma máquina que o André Maia tem uma máquina que nós temos no Instituto da Visão, o André Romano tem uma máquina, a gente troca experiência. Mas o mais fantástico é que, terminado o exame, cada fellow, cada residente tem o resultado do exame no Dropbox, no celular. E o que a gente trabalha é SUS.
Então, esse tipo de exame pode ser feito em paciente do SUS, porque o custo operacional é muito pequeno. Então, acaba o exame, qualquer um de nós pode acessar o resultado do paciente e ver o que está acontecendo. Então, o residente acaba o exame, os outros todos já têm o resultado. Então, isso já é a revolução que está ocorrendo e vai continuar cada vez mais, né? Muitíssimo obrigado. Bom,